Oi gente, o meu nome é Lorena, bem-vindos ao canal Luzes Encantadas. Hoje venho trazer uma tag original lá do canal Palco de Leituras do Otávio, é a tag 5 estrelas. Tem algumas perguntinhas a respeito de livros 5 estrelas e eu vou responder, então vamos lá. A primeira pergunta é, um livro 5 estrelas que não foi favoritado. Para esse eu escolhi Matéria Escura, que apesar de eu ter amado muito, não se tornou um livro favorito. Eu acho que é porque ficção científica não é um gênero favorito meu. Eu amo, adoro, mas não está ali entre os top. Então eu vou lendo, vou passando para o próximo, às vezes encaixando outros gêneros ali na tibiária, então ele fica meio que um pouco de lado, apesar de eu amar. E foi o que aconteceu com Matéria Escura. Eu amei muito esse livro, mas não foi favoritado. Dificilmente eu vá querer reler ele um dia, apesar de ter sido uma leitura maravilhosa, sem defeitos. Eu já falei desse livro aqui no canal, eu amo e indico, mas não se tornou um favorito, apesar de ter sido 5 estrelas. Um livro que não merecia essa nota, mas você deu mesmo assim. Para esse eu escolhi Sol da Meia-Noite, tá? Esse livro... Ai, gente, eu preciso ser sincera e dizer que eu dei 5 estrelas para Sol da Meia-Noite. Apesar de toda a problemática com o Crepúsculo, com o Sol da Meia-Noite, Sol da Meia-Noite não é um livro bacana, não foi nada legal estar na mente do Edward, sério, muito problemático. Porém, o sentimento de nostalgia que eu senti lendo, eu estava numa ressaca literária, não estava conseguindo me concentrar em história nenhuma, e quando eu peguei Sol da Meia-Noite, foi um livro que me distraiu, foi um livro que me fez lembrar de coisas lá do passado, de pessoas do passado, da época que eu ia no cinema, na pré-estreia, assistir os filmes de Crepúsculo, sim. Eu sou dessa época. Então, ele me trouxe sentimentos muito bons. Se for analisar a história, é óbvio que não é 5 estrelas. É óbvio que é um livro desnecessário, não precisava. É óbvio que o Edward é... Nem tenho palavras para... Gente, o Edward, assim, ele era o meu favorito. Na verdade, acho que ele ainda é. Mas, assim, tem problemas acerca da saga, tem muitos problemas acerca de Sol da Meia-Noite, mas eu dei 5 estrelas justamente pelo sentimento, justamente por ter sido um livro que caiu na hora certa para mim. Mas não merece, mesmo assim, eu dei 5 estrelas. Terceira pergunta, um livro 5 estrelas que te surpreendeu. Para esse eu trouxe o Visconde que me amava. Por quê? Eu adoro a série dos Bridgerton, porém, quando eu li o Do Que Eu, teve dois problemas. Eu não amei, não me arrebatou, eu só gostei muito da história. E o Anthony foi o irmão que mais me irritou ao ler o Do Que Eu. E quando eu peguei o Visconde que me amava, eu falei, nossa, que saco, né? Não vou conseguir dar continuidade, porque o Anthony é o irmão que eu mais odeio. E ele se tornou o irmão que eu mais gosto. Foi uma leitura maravilhosa. Foi um romance que me agradou, o casal me agradou, tudo o que aconteceu no livro me agradou, é um dos meus favoritos dos Bridgerton e eu dei 5 estrelas por isso, porque foi uma leitura agradável, uma leitura surpreendente, um personagem que me reconquistou porque eu tinha odiado a Kate, que é o par romântico dele. Também para mim é uma das melhores mulheres ali dos Bridgertons e tudo nessa história eu gostei, então foi um livro que me surpreendeu muito, eu dei 5 estrelas, inclusive eu acho que eu favoritei também. A quarta pergunta, um livro que você deu 5 estrelas, mas que é diferente do gênero que eu costumo ler. É O Vilarejo, que é do Rafael Monte. Eu acho que eu já falei aqui no canal algumas vezes, mas eu tenho muito ainda receio de ler coisas de terror sobrenatural. Eu não consigo, eu sou uma pessoa que se impressiona muito fácil e isso me acarreta problemas até para dormir, assim, então eu tenho que ir devagar. Mas O Vilarejo é uma série de contos curtos com um sobrenatural que não tá tão ali no sobrenatural. E esse livro ele me surpreendeu muito por ser um gênero que eu não costumo ler, mas eu dei uma chance porque eu gosto muito do Rafael Monte e justamente porque eu vou lendo terror aos poucos, né? Vou pegando ali os que eu sei que não são tão assim. E esse livro me surpreendeu tanto na última página dele, eu levei um susto tão grande que, nossa, inclusive eu não tenho ele, eu quero até comprar porque eu quero reler, porque foi muito boa a experiência na época. Eu não fiquei com tanto medo assim, inclusive eu indico, talvez eu faça até uma lista, né, de livros de terror que não dão tanto medo. Um livro 5 estrelas de não ficção. Para esse eu trouxe o 3096 Dias, da Natasha Campucci. Eu leio muito true crime, mas eu percebi que é um pouco difícil eu ler livros que têm o ponto de vista das vítimas, né, que a gente sempre encontra algum jornalista contando a história, testemunhas, mas ainda é um pouco difícil a gente encontrar um livro escrito
pela vítima. E o da Natasha Campucci foi ela quem escreveu, e é um livro bem pesado para quem não está acostumado com esse gênero. A Natasha foi uma menina que ela foi sequestrada ainda criança, e ela passou anos no cativeiro, e depois, quando ela conseguiu escapar, porque ela conseguiu escapar, ela escreveu esse livro. A Natasha ainda tá viva. É um livro desesperador, e eu lembro que na época que eu li, eu fiquei muito tocada por tudo que ela passou, pela forma como ela contou, mas eu ainda não tinha tido muito contato com livros que eram contados pelo ponto de vista da vítima. Foi uma coisa diferente para mim, e eu acabei dando 5 estrelas para ele. Inclusive é um livro que eu recomendo. Um livro 5 estrelas que valeu o hype. Gente, para esse eu trouxe o Jogador Número 1, porque ele foi 5 estrelas favoritadíssimo. E como eu disse, não é um gênero que eu costumo ler muito, mas quando eu leio, eu acabo pegando assim livros maravilhosos que me fazem querer mais, e isso é bom. O Jogador Número 1, do Ernest Cline, ele se passa em um futuro ali bem distante, aonde a energia tá acabando, se eu não me engano, também tem bastante tempo que eu li. E as pessoas vivem mais no mundo dos jogos ali na realidade virtual. O criador dessa realidade virtual, que se chama Oasis, morreu, e ele tá patrocinando um evento, meio que uma gincana, vou chamar de gincana, e a pessoa que encontrar todas as provas vai herdar, se eu não me engano, o Oasis inteiro. Enfim, é muito legal. As pessoas no Oasis não precisam ser quem elas são, elas podem criar avatares e serem outras pessoas. Isso é muito bacana no livro, e assim, eu devorei. E eu não queria ler, porque na época tava todo mundo falando demais de Jogador Número 1, Jogador Número 1. Eu falei, gente, eu vou ler esse livro, eu não vou gostar, não vai ser uma coisa que vai me prender, mas mesmo assim eu comprei e amei. Inclusive eu quero até reler, porque eu gosto muito, e eu não sei se eu vou ler o Jogador Número 2, porque eu não vi resenhas muito boas a respeito dele, e eu não sou uma pessoa que costuma gostar de continuações, acho que tem algumas que não precisam e acaba estragando a experiência, mas enfim, para esse eu escolhi o Jogador Número 1. E a última pergunta, um livro 5 estrelas para todo mundo, menos para você. Então, para esse eu escolhi um livro, todo mundo está dando 5 estrelas, está todo mundo amando. Talvez eu mude a minha opinião, mas por enquanto é Flores para Algernon. Não fechem o vídeo. Por que Flores para Algernon? É um livro super tocante, super sensível. Aqui é uma ficção científica, né? E aqui a gente tem o Charlie, que ele passa por uma cirurgia para se tornar inteligente. E o leitor, antes dessa cirurgia, via o ponto de vista do Charlie quando ele ainda tinha um atraso e como as pessoas tratavam ele, e como ele não percebia que ele estava sendo muito maltratado. E depois que ele se torna inteligente, ele começa a perceber tudo que ele passou, ele começa a lembrar de muitos traumas que ele passou na infância, justamente por conta disso. No início, esse livro é devastador, quando a gente está vendo ali do ponto de vista dele, é muito tocante a forma como ele escreve. Ele escreve errado, inclusive, porque ele não sabe escrever muito bem. Só que na metade, o livro, para mim, deu uma estagnada. A primeira parte dele eu devorei, tava amando muito, até ali tava indo 5 estrelas. Mas chegou na metade, ele deu uma estagnada, eu acho que a leitura ficou um tiquinho arrastada, ficou muito parada, inclusive eu não tô conseguindo sair da parte 2, não tô conseguindo dar continuidade para a leitura. E todo mundo ama esse livro, ele é um 5 estrelas, assim, de praticamente a maioria das pessoas que eu acompanho, que eu assisto resenha, só que para mim já não vai ser 5 estrelas por isso, eu tô em 67% e não consigo dar continuidade. Talvez ele me surpreenda no final e eu mude a minha classificação. Talvez aconteça alguma coisa, tenha algum plot twist que vai explodir minha cabeça e eu vou mudar minha nota e dar 5 estrelas, mas por enquanto ele não está 5 estrelas e todo mundo amou esse livro e eu amei no início, mas na metade eu dei uma caída ali nas minhas expectativas e por enquanto segue assim. E foi isso, gente, é uma tag super rapidinha, mas que eu adorei responder, adorei as perguntas, achei bem criativo. O vídeo original tá aqui embaixo, sigam o Palco de Leituras, eu adoro o canal dele, o Instagram dele. Também me sigam no meu Instagram, nas minhas redes sociais. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like e se inscrevam no canal e me contem aqui embaixo quais são as respostas para esses livros 5 estrelas de vocês também, que eu quero saber. Até o próximo vídeo.